Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos começar com um estudozinho do livro Jesus no teu dia a dia, tá? Tem umas liçõezinhas importantes aqui. Vamos lá. O livre-arbítrio. A crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. A autocrítica é essencial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter, né, na vida. Porque a gente tem, a grande maioria tem muita facilidade para olhar o outro, né? Para criticar o outro, para falar do outro, para reparar no outro, né? Tudo que está ali fora é muito mais fácil da gente ver do que o que está aqui, né? Porque a autocrítica não é só olhar para você no espelho, nossa, deixa eu ver se eu estou bem, né? Deixa eu ver se essa roupa que eu vesti está bem. Não é isso. Também é isso, né? A gente gosta de sair bem arrumadinho. Mas a autocrítica é mais que isso, né? Olhar, observar, ter sempre essa meta, entende? Tem que virar uma meta, tem que virar uma constante na vida, sabe? Da gente se perceber, da gente ir se percebendo, a gente ir percebendo o que tá bom e o que não tá, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso, né, me aperfeiçoar aos pouquinhos. Na verdade, né, o que a gente sempre fala, a gente está encarnado para isso, né, na verdade. Para viver os relacionamentos, né, mas muitas vezes os relacionamentos nos ajudam também a nos perceber. Porque a grande meta, né, da reencarnação é estar aqui olhando para mim, né, sair daqui melhor do que eu vim, né, aprender o que eu precisava aprender, né? Perceber coisas que eu precisava perceber, melhorar coisas que eu preciso melhorar, né? Vamos ver o que mais ele fala. Preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. Não se esqueça de que cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Deus lhe concedeu essa possibilidade através do livre-arbítrio. Como eu tenho direito, às vezes a gente fala isso, né? Não, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, eu tenho o direito de mudar alguma coisa, eu tenho... Não só eu, né? Não só eu tenho esse direito, o outro também tem. Aí, às vezes, é que começam os grandes problemas, né? Principalmente em família, né? Porque eu tenho o direito de mudar, de fazer, o outro não. O outro tem que, muitas vezes, seguir aquilo que eu acho melhor para ele. Para ele, não é nem para mim. Aí é que começam os grandes conflitos, principalmente em casa, né? Principalmente na convivência em família. E isso, Deus, como falou, Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha, né? São as escolhas que eu vou ter, o direito de fazer. Eu venho com esse direito de escolher o que é melhor para mim, dentro daquilo que eu acho. Não que eu não vá ouvir o outro. Às vezes o outro chega, um amigo ou um familiar até, pode chegar para você e te dar uma opinião de alguma coisa, né, que ele acha que pode te ajudar de alguma forma. Quem vai escolher se vai fazer ou não é você, não é? Quem vai escolher mudar ou não, ou até conversar a respeito, né, se for um familiar, até o conversar é uma escolha. Porque às vezes alguém chega e fala alguma coisa e eu simplesmente saio andando.
ou eu simplesmente não sei conversar, eu vou já brigar, eu vou já discutir. E eu posso ter essa escolha de vamos aproveitar melhor, não é esse momento que o outro está ali e eu também. Vamos aproveitar melhor esse momento de a gente ganhar com isso, né? A gente ganha muito com o convívio com o outro, né? A gente pode ganhar muito, porque às vezes a visão que ele tem de alguma coisa é diferente da minha, e se eu estiver aberto para isso, aberto ao ouvir, aberto às vezes até dar razão para o outro. É difícil às vezes dar razão para o outro, né? Mas se eu tiver a escolha do livre-arbítrio, mas essa escolha de sentar com alguém, ouvir, e às vezes até admitir que o outro está certo, às vezes eu vou ganhar muito, sabia? Mas é difícil para a gente, ainda é difícil, né? Vamos continuar. Se nas lides espíritas você trabalha muito e o companheiro de jornada pouco, não o critique, trabalhe mais, e ele, provavelmente, vendo seu esforço, mudará o comportamento. E mesmo que isso não ocorra, o problema será dele e não o seu. No nosso convívio, né, com o outro, não só aqui fala da casa espírita, aqui a gente tem a meta, né, ou de se observar muito, de não ficar se comparando um com o outro. Todos são importantes, todos têm a sua tarefa e todas as tarefas são importantes. Agora, quando eu, me pego às vezes lá no pensamento, às vezes eu não falo nada, mas lá no meu pensamento eu me pego, nossa, né? Ele fez melhor do que eu, ou ele faz mais do que eu, e isso incomoda, sabe? Na verdade eu não ganho com isso. Eu posso ganhar sim, nossa, o que ele fez foi bom, deixa eu me aprimorar também, não é? De repente, o jeito que ele está fazendo, eu posso ganhar muito com isso também. Me colocar, né, na condição de aprender com o outro, isso a gente pode fazer. Mas se for só naquela, aquela coisinha que a gente às vezes se pega se comparando e não gostando, né, da comparação, não gostando do que eu estou vendo lá e que eu não consigo aqui, isso não vai fazer bem, né? Nem para mim, nem para o outro, e nem para o ambiente, nem para, que nem aqui, se a gente falar de um centro espírita, isso não vai fazer bem, né? Porque às vezes nessas pequenas coisas, né, nesses milindres que vão acontecendo, muita coisa pode ir por água abaixo, entende? Mesmo porque às vezes toda uma energia, toda uma força que existe contrária, né, àquela força do bem que a gente luta tanto, eles estão aí e eles estão observando. Às vezes uma coisa dessa, um milímetro que acontece aqui, uma energia que é criada ali, que não foi boa, eles podem se aproveitar disso e fazer disso uma coisa muito maior. Então, a atenção a si é muito importante no sentido de eu estar sempre me percebendo e melhorando. A comparação com o outro, muitas vezes, atrapalha muito. Dependendo do que eu faço com isso, dependendo do que eu me melindro ou, fico chateado, não só chateado, mas uma energia que não faz bem, essa energia vai para o ambiente e pode atrapalhar muito. E isso a gente pode levar também, não só para quem trabalha no centro, do teu trabalho, para a família. O que você pensa nesses momentos gera sentimentos. E às vezes esses sentimentos vão estar comigo. E se eu não parar e não perceber,
olha só o que eu estou pensando, olha só o que eu estou sentindo, isso não é bom, isso não vai ajudar em nada. Se eu não fizer isso, a coisa pode, né, crescer, evoluir e atrapalhar, porque a gente sabe o quanto as energias ficam nos ambientes e o quanto às vezes, o que eu falei, forças contrárias, não só numa casa espírita, mas na sua casa mesmo, forças contrárias vão estar ali para aproveitar uma brechazinha que tiver para atrapalhar não só você, mas às vezes o ambiente, né? Toda aquela família, aquele grupo que está ali. Se alguém lhe pedir opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções: ressalte as qualidades ou mantenha-se em silêncio. Isso também acontece muito em muitos ambientes, em todos os ambientes. Às vezes alguém chega para você e comenta de alguém. Nossa, você viu fulano? Nossa, você viu o que ele fez? Nossa, às vezes pode falar bem, mas muitas vezes, a maioria das vezes, quando você chega no ouvido de alguém, não é para falar bem, é para criticar, é para mostrar alguma coisa que não achou legal, para ver o que você acha, e se você concorda, aquilo aumenta, aquela energia aumenta. Que conselho que se dá aqui? Quando você vê, você também está falando, você também está criticando. E tinha parado. E aí ele, sabe, muitas vezes, eu acho que muitas vezes mesmo, o silêncio é a melhor postura. Você sai, você, né, sabe, se é uma situação que você tem que estar ali, você pede desculpa, fala, ai, olha, eu tenho que resolver uma coisa ali, olha, ou em casa, vamos, né, vamos parar com isso. Vamos, né, não vale a pena a gente estar só criticando. Uma hora a gente senta e conversa melhor sobre isso, junto com aquele que está sendo criticado, que é a melhor coisa, não é? É horrível estarem falando pelas nossas costas, não é? Acho que ninguém gosta disso, né? Ninguém. E eu acho que o silêncio é a melhor coisa para fofoca para as fofocas não existirem. Porque se tiver silêncio, não vai ter fofoca, não vai evoluir, né? A crítica só é válida quando feita com carinho, com cuidado, olhando nos olhos daquele que recebe a avaliação, para que ele tenha certeza de que a sua intenção é ajudar e não denegrir. É o que eu falei, a melhor coisa quando você tem que falar alguma coisa para alguém é ali, chama a pessoa, senta com carinho, com acolhimento, olho no olho, né? E fala, e conversa, e mostra, e tenta mostrar, né? O outro que está ali, muitas vezes no primeiro momento ele pode até, né, não gostar, mas dependendo de como você faz a coisa, dependendo, né, desse carinho que falou, ele vai ver que a tua intenção é melhor. A maioria das vezes o outro ali vai perceber. E muitas vezes essa conversa ele vai sair te agradecendo pela dica que você deu, entende? Às vezes até pelo carinho que existiu ali, pela tua intenção em ajudá-lo. Isso só vai fazer bem a você que fez, né? E o outro que recebeu dessa forma, né? Muitas vezes a gente desarma alguém, né? Quando a gente vai com carinho, com calma. Às vezes uma coisa tem que ser falada, né? Existem momentos na vida que tem coisas que tem que ser faladas, elas têm que ser conversadas. Mas depende muito de como você vai, de como você chega, né? De como você fala. Quando existe carinho, quando existe a boa intenção, geralmente a coisa dá certo. Geralmente a coisa
ajuda você e o outro, e o ambiente, né? Que muitas vezes, quando a coisa sai do controle, o ambiente todo é afetado, né? De resto, cada um busca a felicidade à sua maneira, pelos caminhos que acha conveniente. Cabe-nos respeitar. Cada um de nós, desde o começo a gente está falando que nós temos o direito de escolha, né? A lição chama livre-arbítrio, mas o outro também tem. E a gente ter sempre isso em mente. Mesmo que às vezes a escolha que o outro fez, ou você não concorda, porque não é a sua opinião, ou às vezes você tem até certeza de que é alguma coisa que não vai fazer bem a ele. Mas você vai até certo ponto. A partir, né, do ponto em que o outro não quer mais ouvir, ele não quer conversar a respeito, ele, né, mostra para você que ele está muito certo daquilo, a gente tem que respeitar. É a escolha do outro, é o livre-arbítrio do outro, né? Às vezes um dia lá na frente ele pode chegar para você e falar, olha, realmente aquilo que você me falou, né, na hora eu não dei importância, mas foi importante, eu vi depois que você tinha razão, eu vi depois que... Mas tudo né, as relações, elas são muito ricas, né, na verdade, muito ricas. E às vezes o tempo ajuda, o momento ajuda, né? Mas o respeito é fundamental. Se não existir respeito, muitas vezes a gente vai para aqueles momentos de uma crise, que não vai ajudar em nada, né? De resto, não, isso eu já li. Afinal, se Jesus nos respeita as decisões, quem somos nós para impor-nos algo a alguém? Nossa, isso aí é o grande finale, né? Porque se a gente é respeitado, não só por Jesus, mas pelo nosso Pai, o tempo todo, né? Quem somos nós para querer impor alguma coisa a alguém? Né? Quem somos nós para... Porque quando falou de respeito, para mim isso fica muito claro. Eu posso chegar para alguém e dar minha opinião sobre alguma coisa, eu posso chegar para alguém e tentar mostrar para ele que aquilo ali não está legal, mas a partir do momento que ele, né, ele põe um limite, ele não aceita, ele não, né, não tem a sua ideia, não tem o seu pensamento naquele momento, é respeito, é você, sabe, sai de cena, deixa ele com as coisas dele e você fica com as suas. Nós temos muita coisa para fazer, né, nós temos muitas escolhas para fazer. O tempo todo, todos os dias, né? Tá bom, gente? É para pensar, né? Isso acontece o tempo todo, né? Eu vou dar alguns recadinhos. Eu vou estar lendo porque senão eu esqueço. Para a gente começar o nosso trabalho, né? Desligar os celulares. Isso é muito importante, não só pelo barulho, mas porque a energia, né, que envolve toda essa tecnologia, ela influencia nas energias, tá? Aqui você não vai precisar dele, vou precisar dele agora. Matrículas. Isso já acabou. Isso era matrículas para os cursos, né? Já se encerraram, né? Para os cursos de paz, principalmente no começo do Livro dos Espíritos. Nós estamos tendo tarefas aos sábados. Nós já tivemos sempre o segundo sábado do mês. Nós estamos com uma proposta de falar sobre saúde
em vários níveis, saúde mental, física, a Camila com a coisa da alimentação, e tem um outro tarefeiro que vai falar da ciência ligada à saúde. São temas muito importantes. Nós começamos em 15 de fevereiro, tivemos a outra agora em 15 de março, e teremos a próxima 12 de abril, se eu não me engano, é o segundo sábado de abril. O Aidar vai confirmar. É o segundo sábado de abril, tá? Nós vamos ter uma palestra com a Camila sobre alimentação, sobre nutrição. Quem tiver interesse, vai ser muito bom, é sempre muito bom, tem sido bom. Acho que o pessoal que veio gostou, tá? De sábado começa às 14, vai até às 16 horas. No final, nós temos uma palestra, né, sobre saúde. No final, a gente tem, última meia hora, a gente fala um pouquinho da doutrina, ligada às vezes até ao tema que foi falado, e um passe de limpeza, tá? Porque muitas vezes as pessoas que vêm de sábado são pessoas que não conseguem vir durante a semana. Mas quem vem durante a semana também pode vir, toma passe, né, durante a semana, no sábado também, não tem problema nenhum, tá? Doação de alimentos, né, que a gente sempre pede, porque a gente são 30 famílias, né, Idar? 30 famílias cadastradas, então a gente sempre pede a doação de alimentos para a gente estar, né, passando e levando, né, para essas famílias. Aulas de yoga, né, são muito boas, às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Essas aulas é só ir na secretaria se inscrever, quem tiver interesse. O nosso bazar, né, que funciona de quartas à tarde e de segunda e quartas à noite, né? Nesse momento o bazar está aberto, que é uma forma também de a gente arrecadar fundos para o centro, tá? Quem quiser fazer doações para o bazar, tá? Roupas que estejam em boa condição, e outras coisas, né? Sapatos, eletrodomésticos, mas tudo em boa condição, que a gente possa estar vendendo num preço bem, né, módico, para ajudar na manutenção da casa. Temos a biblioteca, que subindo aquela escada ali, você vai encontrar, né, livros que você vai poder levar para casa, ler, depois devolver, depois pegar outro, tá? Ali também tem bastante, assim, variedade, né? Mas tudo ligado à doutrina, tá? Doação de lã para os quadradinhos do amor, né? A gente tem as tarefeiras, tem essa tarefa de fazer os quadradinhos do amor, que são, a gente faz quadradinhos com as lãs que a gente recebe de doação e depois fazem mantas, né? A gente faz umas mantas bem bonitas e são entregues a principalmente mães né, mães carentes, né, que estão para ter seus bebês, e ajuda bastante, elas gostam muito, com certeza, tá bom? São esses os recadinhos, tá? Qualquer dúvida que tiver, na secretaria é o melhor lugar para vocês tirarem as dúvidas, ok? Vamos então nesse momento, voltando toda a nossa atenção para si, serenando nossas mentes, serenando nossos corações, trazendo para nós mesmos e nos perguntando por que estamos aqui. Por que eu vim até essa casa? O que eu vim buscar aqui? E vamos ouvir de nós mesmos as respostas. Vamos buscar, e viemos buscar a
apoio, acolhimento, a limpeza através dos passes. E tudo isso, com certeza, vamos levar conosco. A energia que levamos conosco, levamos para nossos lares. E vamos pensando nesse momento. Vamos aprofundando toda essa nossa vontade de melhorar. Às vezes de levar para casa, para ajudar um familiar. Mas vamos pensando que esse é o momento também que podemos doar do nosso coração, nossas melhores intenções. Vamos fazer dessas intenções uma bola enorme de energia e que vai se espalhar e que vai sair daqui e que a espiritualidade, junto com essas energias, vão estar levando para todos os lugares onde haja necessidade. Vamos imaginando essa energia cobrindo o nosso bairro, penetrando em nossas casas, cobrindo nossa cidade, nosso estado, nosso país, se dirigindo para os lugares onde o sofrimento nesse momento se faz presente, hospitais, asilos, os albergues de animais, os albergues de crianças, que muitas vezes não têm uma família. Vamos deixar essas energias penetrarem nos presídios, onde o sofrimento é atroz, onde aqueles que estão aí perderam o contato com o mundo, que eles consigam, através dessas energias, uma sementinha colocada em seus corações, e que ela brote com o tempo, e que os ajude a se recuperarem, a resgatarem suas vidas. Vamos envolvendo aqueles que estão na rua, andarilhos, aqueles que não têm um teto sobre a cabeça, e que essa energia também os envolva, os ajude a se encontrarem novamente. Se perderam de si mesmos e agora se encontram perdidos, doentes, e que essas energias os envolvam e os ajudem a se recuperarem a si mesmos. E que essas energias se espalhem por todo o planeta, chegando aos pontos de muito conflito, os pontos de guerra, de muito sofrimento, de muitas mortes. Que essa energia envolva o pensamento, a mente, o coração daqueles que lideram tudo isso, daqueles que podem mudar muita coisa no planeta. Imaginando, mentalizando a figura de Jesus, vamos nesse momento agradecendo por podermos imaginar e doar um pouquinho de nós, que junto com a espiritualidade, junto com o nosso Mestre, levam todas essas energias para todo o nosso planeta. E assim, agradecidos, preparados para a nossa palestra, vamos orando a prece que Ele nos trouxe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Uma boa palestra para todos, palestra da Fernanda. Deixa ela chegar. Se assume, aí ele segue também. Ah, tá. Eu achei que tinha a ver com o... E não é, ele tem vida própria. Eu não sei se o senhor acompanha a face. Entendi. Boa noite a todos. Desculpa te interromper. Boa noite, meus amigos. É com uma alegria profunda que nós estamos aqui novamente para esse estudo coletivo, que é um estudo fraterno, uma reflexão que nós fazemos em conjunto e que para nós é uma bênção, essa oportunidade, porque nós refletimos sobre o Evangelho e o fazemos à luz da doutrina espírita. Hoje nós trouxemos como tema Terra, Nosso Lar Atual. Nos foi pedido para que a gente fizesse uma breve reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui na casa, né? Qual é o nosso papel. Agorinha nós tivemos esse chamado, né? Para que nós refletíssemos a respeito. Eu vou pedir para que a gente, então, amplie um pouco mais isso e a gente reflita o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Essa passagem que nós temos aqui no planeta. Nós falamos Terra, Nosso Lar Atual. Se colocamos como lar atual, isso quer dizer que é momentâneo. Isso quer dizer também que existe a possibilidade de outro lugar para nós morarmos. São outras moradas que nós temos ou é só a Terra? Já está definido, a gente vem para cá e fica aqui e acabou. Tudo que a gente tem para fazer, a gente vai fazer aqui. Do começo até o final. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós primeiro falamos sobre Jesus nesse momento, porque quando falamos de planeta Terra não tem como nós não falarmos do governador planetário, aquele que esteve aqui na construção do orbe há bilhões de anos atrás, preparando esse planeta que para nós é um jardim suspenso, é um jardim no cosmos. Quando a gente passeia aqui pelo ABC, todos nós temos a oportunidade, mesmo quando estamos dirigindo, às vezes parando no farol, de nos depararmos com uma árvore frutífera. Uma diversidade de flora que nós temos no ABC, em determinadas avenidas, aquelas árvores que são centenárias. Então, num pequeno espaço de um trecho urbano, quando a gente pega uma estrada e vai para o interior, por exemplo, a gente vê aquela diversidade aí sim, né? Fauna, flora, é uma riqueza sem tamanho. Então, quando ele veio preparar o planeta para nos receber, nós e a tantos outros espíritos, ele caprichou. Com tudo de melhor que poderia existir, ele colocou aqui. Porque, na realidade, nós estamos aqui num lugar que é um hospital, uma escola, um solo fértil onde a gente semeia e colhe. Mas é tão caprichado. Vamos combinar que isso não tem como a gente falar, né? É muito caprichado. Então ele nos ama tanto que deixa claro até para nós em toda a composição do planeta. O que ele quer trazer para a gente, para que a gente possa ter essa passagem aqui da melhor forma possível. Quando nós falamos também do governador planetário, nós estamos dizendo de um espírito puro. E ele tem uma mensagem. E essa mensagem foi trazida de tempos em tempos, por todos que o antecederam, porque todos que vieram antes dele, de doutrinas e religiões, vieram preparados por ele. Então a mensagem lá não tem como ser diferente, ela é a mesma.
Então eu trouxe 2 pequenos trechos de 2 livros muito importantes. O primeiro se chama Caminho da Luz. E lá está dizendo o seguinte, é um trecho de um capítulo que se chama Espíritos Exilados na Terra. O planeta Terra, ele já tinha espíritos aqui, numa forma mais primitiva, quando nós tivemos espíritos exilados, de um planeta chamado Capela, e isso tem a ver com o que nós vamos falar agora, porque é a nossa condição atual. E essas pessoas que moravam em Capela, esses espíritos que moravam em Capela, o planeta já estava preparado. Então eles já tinham desenvolvido as 2 asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. A grande maioria do planeta e alguns milhões de espíritos destoavam, porque tinham muito desenvolvida a asa do intelecto, mas a asa do amor não estava desenvolvida. E como o processo daquele planeta já tinha atingido uma grande maioria dentro desse desenvolvimento, tanto do lado moral quanto do lado do amor, e do lado intelectual, então eles foram convidados a se retirar daquele planeta e ir para um planeta onde eles pudessem desenvolver essa asa do amor. E eles foram convidados a vir para o planeta Terra. E aqui, então, de encontro com esses espíritos que estavam no momento mais primitivo, eles poderiam trazer toda a inteligência que já estava desenvolvida, toda a tecnologia que eles tinham, e, dessa forma, trabalhar a questão do amor. Grande porcentagem desses, nos dizem os espíritos, já retornaram para a Capela. Grande porcentagem. Alguns permanecem até hoje aqui nesse desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque nessa passagem fala exatamente o seguinte: como eles foram recebidos pelo governador planetário. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Abençoou-lhes, olha a forma como Jesus recebeu. Porque para nós isso toca muito profundamente no coração, porque a sensação que nós temos é que nós também fomos recepcionados dessa maneira. Vejam, abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração todos os dias, não deixaria eles sós. Olha como isso é familiar, soa familiar para nós, né? E a sua vinda no porvir. E do jeito que ele prometeu, ele veio. Ele veio fisicamente, num corpo de carne, e esteve aqui. Então ele prometeu para essas pessoas que ele estaria aqui, e ele veio. E para nós a promessa de um Consolador. E ele nos trouxe. E hoje nós estamos falando dele aqui, que é o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então não nos deixou sozinhos, está conosco todos os dias, e além de estar conosco, ainda nos deixou todo o aprendizado que a gente precisava para a gente poder continuar nos desenvolvendo aqui. Esse então é o nosso governador, este é o nosso planeta. E no livro Emmanuel tem um capítulo que fala os missionários do Cristo, porque antes de Jesus vir fisicamente, todos os que vieram foram os missionários enviados por ele, e não necessariamente eles eram espíritas. Eles eram de várias doutrinas e várias religiões. E tem um trecho que fala assim: em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um deles portador da mesma expressão: amai-vos uns aos outros. Seja qual for a religião, seja qual for a doutrina, todos eles vieram instruídos por um mesmo mestre, Jesus. A base é amar, é o amor. Amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem. Assim, com a mensagem e com esse cenário, nós começamos a pensar um pouquinho, a refletir sobre o quanto essa mensagem ela está sendo recebida no nosso coração, nesse momento que nós estamos aqui. O que é que eu já consigo fazer com essa mensagem e quais os frutos que ela já está rendendo no meu coração e com os demais que estão ao meu redor. Um dos aspectos muito importantes
é a gente saber, principalmente, como nós nos vemos no mundo e como nós vemos o mundo, ou somos convidados a fazer alguma coisa aqui nesse mundo. O que é que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso propósito aqui? Qual é o meu lugar neste mundo? Então, meu lugar aqui no Recomeço, por que eu procurei? Meu lugar no mundo, porque a gente já tem condição de refletir a respeito disso também. Qual a nossa tarefa nessa curta estada aqui neste local, que nós estamos de passagem? Entender que as nossas finalidades, elas não estão contidas aqui no planeta Terra. Nós temos um objetivo a atingir, nosso alvo, como trazia Paulo. Vamos mirar no alvo, que é Jesus. Nós chegarmos até Deus. As passagens que nós temos para chegar nos mundos celestes ou divinos. A gente está galgando tudo isso. Apesar de distante, nós temos que ter bem definido quais são os reais objetivos, para que a gente não se perca. Temos que ter foco. Expandir a nossa perspectiva muito além do que nós vemos aqui. A gente expande a perspectiva para fora do planeta, nas muitas moradas. Os nossos fins, a nossa finalidade enquanto espíritos imortais, ela não está debruçada no planeta Terra. Ele é uma bênção para nós, mas ele é uma passagem e ele é uma morada temporária. Ela então, como nós já falamos, um lugar de sementeira. Nós temos, pelos Espíritos, Emmanuel nos traz a seguinte colocação a respeito de tudo que a gente vivencia aqui. A gente pode apalpar as coisas, a gente pode sentir as coisas, nós podemos ver as coisas, as pessoas, mas esses olhos que nós vemos aqui, eles são olhos que remetem a coisas que estão mortas ou que vão morrer. É o que nos traz Emmanuel. Olha que interessante. Porque se nós estamos falando de uma passagem num planeta que está dando a oportunidade de nós evoluirmos, crescermos, e a gente só consegue fazer isso aqui, os Espíritos já disseram, no Livro dos Espíritos tem muito bem definido que, para estudar, um lugar muito apropriado é no plano espiritual, porque lá a gente não tem tudo que tira a gente da concentração aqui no planeta Terra. Então lá é um lugar que a gente estuda, muito melhor do que aqui. Mas aonde é que a gente pega aquela teoria e coloca em prática? É no plano espiritual? Também fazemos, mas de fato aqui. Então olha só a importância. Estamos falando de amor, estamos falando do reino de Deus, que não é um lugar, é uma condição do espírito. Nós podemos estar aqui num planeta de provas e expiações e já sentirmos o reino de Deus em nós. Então olha como ele coloca para nós a questão de nós estarmos aqui, mas termos bem noção de que estamos de passagem, e a questão do desapego, que nós escutamos muito, que não tem absolutamente nada a ver com desprezo pelas coisas. O desapego, ele é justamente a gente dar o devido valor que as coisas têm num mundo de passagem. Então, para irmos já refletindo a respeito disso também. E o Emmanuel vem dizer, né? A carne, nós, o corpo, é digna e venerável, é assim que ele coloca, pois é vaso de purificação. Precisamos dela aqui no planeta, para podermos passar pelas nossas questões, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, aqueles que já compreenderam o amor e praticam, ele significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente, como eu falei, o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, no momento que nós refletimos que estamos de passagem com o nosso papel aqui, quando nos observamos, como nos diz Emmanuel, isso aqui é venerável. Precisamos cuidar, dar o devido valor, porém, lembrarmos que é de passagem. É não dar o valor acima daquilo que de fato precisa ser.
Falando de mundos, falando de moradas, falando do nosso lar atual, então nós já sabemos que nós estamos na Terra, mas nós não somos somente cidadãos de São Bernardo, de Santo André, do Brasil, nem do planeta. A nossa cidadania é universal. Ganhamos o título de cidadãos universais. Como? A partir do momento que a gente começa a compreender o Evangelho e expande a nossa mente em relação a tudo isso. Sabendo dessa transitoriedade, nos utilizamos do que é necessário com responsabilidade, sem dar mais importância do que cabe a cada elemento, e lembramos de Jesus, numa passagem muito importante, vindo nos esclarecer exatamente isso que nós estamos falando. Logo depois da última ceia, quando Jesus esteve aqui conosco e teve a última ceia com os seus apóstolos, antes dele ser crucificado, ele faz uma oração para Deus, pedindo, intercedendo por todos nós. Por quem? Pelos discípulos que ali estavam com ele e por nós que daríamos continuidade no processo. Então ele vai dizer o seguinte, muitos de nós já sabemos essa passagem. Aqui é apenas um recorte, é a oração de Jesus, está na Bíblia. Então ele fala o seguinte: eu tenho dado a eles, ele conversando com Deus, o seu ensinamento, mas o mundo os odiou, pois eles não pertencem ao mundo, assim como eu também não pertenço. Jesus deixando claro que nós não pertencemos ao mundo, nós não somos daqui, estamos de passagem. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo. Então não estou pedindo, Deus, que o Senhor tire eles aqui do mundo, mas que os livre do mal, porque Ele sabia das nossas tarefas aqui. Que o Senhor os torne seus por meio da verdade. O seu ensinamento é a verdade. Eu os enviei, eu, Jesus, os enviei para o mundo, assim como o Senhor, Deus, me enviou para o mundo, para o planeta. Então Deus envia Jesus e Jesus nos envia. Olha só, deixando muito claro para nós essa nossa passagem. Na Epístola aos Hebreus, nós temos a fala de Paulo dizendo o seguinte: porque não temos aqui no planeta cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está por vir. Ou seja, o reino de Deus ainda não é deste mundo que nós estamos, mas virá a ser. Ainda não é, mas virá a ser. Cabe uma breve passagem para nós falarmos dos mundos, né? Já que estamos falando do planeta Terra, nossa morada atual, nós temos várias moradas. Existem os berçários dos espíritos, que são aqueles planetas que recebem os espíritos recém-criados. Olha que coisa incrível, o berçário dos espíritos, né? Então nós temos os mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações das almas humanas. Depois nós temos planetas de prova e expiações. Então, na escala dos mundos, a gente não vai muito além para chegarmos onde nós estamos atualmente. Segundo, falei o segundo, já chegamos. Planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Por isso que nós verificamos tantas questões que acontecem aí no dia a dia. O mal ainda prevalece. Porém, como tudo entra na onda do progresso, o planeta Terra também está nesse processo de evolução, saindo de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. E o que vem a ser um mundo regenerador, onde as almas que ainda vão expiar, que vão passar por determinadas situações, para colocar no lugar aquilo que tirou do lugar, buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. E vejam, quando falar de repousar das fadigas da luta, não estamos falando que no mundo de regeneração a gente vai descansar, como se nós estivéssemos indo para uma colônia de férias, para que depois que a gente pegar esse fôlego, a gente vai, então, passar pelas nossas provas e expiações. Não é isso. Tudo que fala relacionado a Jesus e a nosso crescimento, se falar de repouso, pensem sempre que está relacionado à consciência tranquila, de dever bem cumprido, ou seja, de trabalho sendo feito o melhor de nós em todos os aspectos, que nos dá uma consciência de paz. Portanto, um repouso das fadigas da luta.
ninguém vai deixar de trabalhar. É incessante. E cada etapa é mais trabalho, só que com mais amorosidade, com menos o sentimento de eu preciso fazer e com o sentimento de que bom que eu tenho a oportunidade de realizar. Depois disso, os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e por fim, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. E aí nos remete a Jesus, o Cristo planetário. Esses mundos que nós elencamos, os espíritos nos dizem, né, eles vêm explicar que isso é para o nosso esclarecimento, que nós precisamos de definições, para a gente compreender um pouco melhor, mas que na realidade não é bem assim. Não é tudo tão definido, com linhas definidas. Entre essas etapas, seja para o espírito, para os planetas e para tudo que a gente estuda em relação ao mundo espiritual, dentro de cada etapa tem várias etapas. É que fica mais fácil para a gente compreender dessa forma. Progressão dos mundos. Assim nos traz Santo Agostinho no Evangelho, é que a Terra, seguindo essa lei de progressão, esteve material e moralmente inferior e também vai chegar num nível de superioridade em relação a isso. Também está em processo de transformação, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E, mais do que isso, é importante a gente saber também da questão do progresso. Quando nós falamos de progresso, dá uma sensação em nós de que, se juntos nos unirmos e evoluirmos, nós vamos ajudar o progresso. Então vamos todos nós unidos estudar, sermos melhores, amar e ajudar o progresso. Miramês vem nos dizer o seguinte, complementando, já que estamos falando de progressão dos mundos e consequentemente de quem mora nele. O progresso não depende de nós encarnados e nem dos desencarnados. Opa, mas então o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui para progredir? Sim, eu estou aqui para puxar a alavanca e entrar no processo do progresso. Porque o progresso, ele é Deus. Ele é uma lei. Ele já existe. Ele é uma onda. E ele está lá, ó, indo. Nós é que temos que mergulhar e ir junto. O progresso, ele já acontece com a gente ou sem a gente. Porque ele é uma lei de Deus. Ele é uma criação de Deus, o progresso. E isso serve para todos os mundos e para todas as humanidades. Então não sou eu que vou construir progresso nenhum, ele já foi construído por Deus. Olha que coisa interessante de se pensar, né? E qual é o meu papel nisso? É eu me auxiliar a não ficar mais resistindo, como se fosse uma onda. Sabe quando tem aquelas enchentes terríveis? E as pessoas se seguram nos lugares para não serem arrastadas pela água? É exatamente isso. Nós, por muitas vezes, seguramos. A onda do progresso, ela vem, e ela é contínua. Queiramos ou não, ela vai nos levar. A questão é que às vezes pode doer um pouquinho, ou pode tirar o nosso fôlego, porque se a gente ficar grudado ali, a gente não consegue, demora, mas chega uma hora que a gente sucumbe, não aguenta, não tem mais forças para se segurar, e aí a gente vai. E aí a gente pega em mais uma pedra no meio do caminho, e aí a gente vai explorando em mais alguma coisa, mas o progresso está nos levando. Cabe a nós nos deixarmos levar por essa onda que é o progresso. Nós não temos que criar progresso nenhum, Deus já criou a lei, já está imposta. Muito bem. E aí, chegando nessa parte, nós temos um papel fundamental, que todas as vezes que nós nos reunimos aqui para um tratamento, a gente estuda, a gente está estudando. Por mais que a gente não tenha entrado na escola de aprendizes do Evangelho, por exemplo, isso aqui é um estudo. Nós já temos conhecimento. A gente não leva para casa, muitas das vezes, informações que a gente tem aqui. Não auxilia tanta gente com as informações? Então, nós já estamos colaborando. Olha o nosso papel de discípulos. Somos discípulos também, né? Já temos essa condição de ajudar na elevação dos horizontes morais da humanidade. Olha que importante, a gente já tem essa condição. Só que tem uma questãozinha aqui. Kardec nos colocou lá na Revista Espírita. Ele disse que tem um batismo para todo mundo que resolve mudar. Todo mundo que tem uma boa ideia, que resolve mudar, resolve se regenerar e resolve melhorar, que é o nosso processo aqui, é batizado com uma estrelinha de parabéns? Não.
Todas as vezes que nós temos ideias renovadoras, quer na ciência, quer na moral, quando nos colocamos à disposição para mudança, recebemos o batismo da perseguição. Olha só. Batismo da perseguição. Interessante, né? Ai, mas meu Deus, agora que eu tomei a decisão, estou um pouco melhor, tá ficando difícil, parece. É, exatamente isso. Por quê? Porque a gente começa a ir contra tudo aquilo que tem de interesse relacionado a preconceito, ao status quo, ao modus operandi que está situado aqui no planeta. Não é o mal que prevalece? Quando a gente tem ideias nobres, edificantes, o que a gente faz? A gente não vai de encontro? E quando a gente vai de encontro, a gente destoa e é perseguido. E tudo bem, porque a gente vai permanecer firme. Porque quem a gente escolheu seguir não foi Jesus? Mais do que ele? E Kardec? Quanto que o Kardec foi perseguido? E os grandes missionários? Ninguém veio aqui que foi só abraçado. Quantos deles não deram a vida? Né? Deram a vida. Planeta de regeneração. Regeneração. Generação, gerar, criar. Recriar. Recriar o quê? As bases profundas, sólidas. Do quê? Das nossas existências. Pautados no quê? No Evangelho. De amor. Então, se a gente constrói sobre a rocha, pode vir um vendaval. Não vai levar. Não vai levar embora. E é essa oportunidade que a gente está tendo de reconstruir sobre a rocha, sobre o Evangelho. Aqui, então, da gente já ir partindo para a finalização. Se nós estamos aqui de passagem, nos cabe tomarmos algumas decisões, como peregrinos que somos. Uma pessoa que vai fazer uma viagem a pé, normalmente leva uma mochila nas costas, o mínimo de que pode levar para ficar mais leve, né? O processo, porque senão ele não aguenta longas caminhadas. É assim que nós vamos nos ver, como peregrinos, como viajantes, estamos de passagem. Jesus já veio dizer. Então vejam, o peso da mochila ele tem que ser diminuído. O que eu tiro da minha mochila? Quando eu vou estudando o Evangelho e quando eu me proponho a melhorar continuamente no amor, eu tiro as mágoas, as tristezas, eu vou perdoando e vou aliviando, e aquilo vai ficando mais leve, meu coração vai ficando leve. Uma outra coisa que um peregrino, um viajor tem que ter, foco. E o foco é amai-vos e instruí-vos. A gente precisa de conhecimento. Não dá para perder o rumo. O nosso alvo, como nos trouxe Paulo, Jesus. E o ensinamento dele. Esse é o nosso foco. Que é a nossa bússola, né? O viajor precisa da bússola. Tempo. Nos foi falado aqui no comecinho. Para a gente não perder tempo com as situações que envolvem pessoas e coisas aleatórias à nossa existência. O tempo é divino. E a gente precisa do tempo para essa viagem. Cada segundo conta. Então vamos cuidar da nossa vida, da nossa existência, das nossas questões. Uma outra questão muito importante. Não deixarmos de contemplar todas as paisagens da viagem. Então tudo que nos acontece, seja de bom ou aquilo que nós não consideramos muito bom, vocês podem ter certeza. E isso quem nos traz são os espíritos, através dos estudos que nós fazemos. Tudo que a gente passa aqui, saúde, discussões, todas as questões, é para o nosso bem. Tem que ser contemplado da melhor forma possível, porque veio para nos ajudar. Isso é contemplar as belezas que nós vemos. É ver em tudo e em todos possibilidades. Contemplar como viajores cada etapa que nós passarmos aqui. E agora, para finalizar de verdade, tinha uma carta de Ano Bom que traz essa mensagem de uma maneira resumida e como um poema do Casimiro Cunha. Eu vou ler só um trechinho dela, mas depois eu coloco à disposição. Se você quiser colocar, Aidar, ou a gente traz numa próxima vez para vocês levarem para casa e ler, porque ela é um pouquinho extensa, mas ela fala uma parte que tem a ver com a gente aqui. Então ela fala assim, ó: nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino
da luz de Cristo não reside neste mundo. Nós agradecemos nesse momento a Jesus pela oportunidade de estarmos no planeta Terra. Agradecemos por todas as oportunidades que nós temos de estudo, de tratamento, desses momentos coletivos que são estudos fraternos. E nós nos lembramos sempre de aproveitar o máximo possível desse curto período que nós temos aqui no planeta Terra, pedindo a Jesus força, coragem, para que a gente possa continuar da melhor forma possível. Porque é uma oportunidade que nós estamos tendo agora e nós não sabemos qual será a nossa nova oportunidade. Inclusive, que nós possamos ser diferentes daqueles que foram convidados para se retirarem. Quando estes for de regeneração, que nós possamos voltar para cá, numa condição daqueles que já têm na fronte o bem instalado, né? O amor instalado, para darmos continuidade aqui no planeta Terra ou algum planeta que esteja na mesma conformidade e não precisarmos ir para mundos primitivos, porque isso pode acontecer, ou mundos de provas e expiações como esse que nós estamos, que o mal ainda atua. O de regeneração ainda vai ter a questão do mal. Enquanto estivermos na carne, nos planetas, vamos ter questões que envolvem o mal. Só que o bem vai prevalecer nos próximos. Então, que a gente possa rumar pensando nisso e ampliando os nossos horizontes, porque a gente já tem, como nos dizem os espíritos, né? Informação em abundância, para que a gente possa colocar tudo que a gente precisa em prática. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Uma boa semana para todos. Você pode fazer para a gente? Posso sim. De posse, meus irmãos, de maneira rápida, mas com algumas pinceladas do que de mais verdadeiro há, que é a nossa condição de espíritos imortais, passando por experiências na carne, tendo oportunidade bendita de melhoria contínua, com tantas bênçãos que recebemos, como esta, que nos propõe estar aqui reunidos para escutarmos sobre o Evangelho e, mais do que isso, sermos tratados do corpo, do espírito. Quantas ferramentas nos são colocadas à disposição para que a gente continue perseverando, para que a gente melhore. E é por conta disso que, com profunda gratidão, agradecemos a todos os espíritos que nos assistem, nos envolvem, nos dão proteção, com todo o amor que nós temos em nosso coração, e gratos pela oportunidade abençoada, principalmente desse dia que nos encontramos de tratamento, colocamos em formato de vibrações nas mãos da espiritualidade amiga o melhor que nós já conseguimos oferecer, para que elas possam utilizar onde mais se fizer necessário. Que sejamos envolvidos também nas vibrações, nossos mentores, todas as moradas da casa do Pai, o nosso planeta morada atual, todos os lares aqui da Terra, o nosso país, o Brasil, seu povo, seus governantes, os desencarnados, os encarnados, sofredores do corpo e da alma, onde quer que estejam, pelo que estiverem passando. Essas vibrações chegam em todos os corações. Vibramos pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Esse Evangelho que diz do jugo leve, fardo leve, jugo suave, que nada mais é do que o amai-vos e o instruí-vos. E assim, então, pedimos licença para vibrarmos por nós, pelos nossos familiares,
para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Agradecemos de todo o nosso coração por todos os bons espíritos que nos assistem, aos nossos mentores, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, todos os seus tarefeiros que nos tratam nesse momento, e a Deus nosso Pai, com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e principalmente do mal que nós fazemos a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.